paz do Senhor, glória a Deus. Estamos aqui, né, irmãos, mais uma vez reunidos para falar da palavra de Deus, desse Deus tremendo e santo. Conhecer um pouquinho dessa palavra, né, que nos renova. Deixar uma mensagem aqui em João 4, onde Jesus fala com uma samaritana, e estou aqui contextualizando, né, em cima de um poço. Assim como Jesus estava à beira daquele poço conversando com a samaritana. Então Jesus ouve falar que os fariseus, que eles falavam do Senhor Jesus Cristo, né, que ele estava adquirindo muitos discípulos e os batizando, e não era nem Jesus que os batizava, mas os seus próprios discípulos. E no caso, Jesus estava na Judéia, foi para Galileia, e era necessário que passasse em Samaria, na cidade de Sicar. E ali, à beira, né, de uma fonte, de um poço, o poço de Jacó, Jesus se assentou ali, né? E já ali em frente, e no caso, os seus discípulos tinham ido comprar alimentos. E era mais ou menos a hora sexta. Aí no capítulo 7 veio a mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então ali Jesus pediu água para aquela mulher. No capítulo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que eu sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então havia uma divergências entre os samaritanos, que eles adoravam em Gerazim, e os judeus em Israel, né, no templo. E também naquela época os homens não ficavam conversando com as mulheres. E no 10 Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus falava da água que o Senhor fez, né, o nosso Deus, nos rios, nos mares, nos poços. E qualquer um que beber dessa água voltará a ter sede. Mas mais adiante, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então o Senhor estava falando que aquele que aceita o Senhor Jesus, aceita o Espírito Santo de Deus, se torna uma fonte de água viva. E dessa água ele se salta para a vida eterna. Mais adiante no 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela ainda não tinha entendido que Jesus não se referia à água do poço, mas dele próprio, que era a água viva. E ele comentava, né, pedia para ela ir chamar o 6º marido dela. E ela disse, foi sincera com ele e disse que não tinha esse 6º marido. E assim Jesus falou com ela, né, que ela já teve 5 maridos que não eram dela, então ela estava em prostituição. Mas não era só aquela mulher que estava em prostituição. Samaria tinha 5 deuses diferentes. Eles criam o nosso Deus, mas só cria nas 5 primeiras palavras da Bíblia, né? Não criam nos outros. E também eles também adoravam outros deuses que os tornavam, né, ali
ali nos mandamentos, né? Adorar teu Deus sobre todas as coisas, não terá outros deuses, segundo também. Então ali eles estavam pecando, porque eles adoravam outros deuses. Havia idolatria de outros deuses que tinham vindo de outros povos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E seguindo ali adiante, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então ela reconheceu o Senhor Jesus, sabendo da vida dela. Ela não conhecia o Senhor Jesus e o Senhor Jesus sabia dela, da vida dela, e ela o reconheceu como um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, e o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que há hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, o Senhor já anunciava ali que quando o Senhor Jesus vier, né, nós não vamos adorar nem no monte Jerusalém, nem ali, né, em Jerusalém, mas que nós adoraremos em outro lugar, né? No 23, porém a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procurará a tais assim que o adorem. Deus é espírito, importa que o adoram em espírito e em verdade. Então não era questão de adorar em um lugar, numa cidade ou num monte, mas o Senhor, o que importa é que os adoram e o adorem em espírito e em verdade. E tem que haver uma verdade na sua adoração. No 25, a mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Que coisa linda, né? O próprio Jesus se anunciava como o Senhor Jesus que estava falando com ela. Que coisa linda. No 27, e nisso vieram os seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse-lhe aqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este um Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, ali, aquele povo daquela cidade, aquela mulher foi usada, né, para anunciar ali que o Senhor Jesus estava à beira daquele poço. E aquelas pessoas foram ali para conhecer o Senhor Jesus. Ali, logo adiante, ali em João 4,39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-lhe tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus passou naquela cidade, pois precisava ganhar almas naquela cidade. Um povo que era idólatra, que adorava outros deuses, que tinham práticas daqueles deuses, muitas práticas que não era da vontade de Deus, sacrifício de crianças e tantas outras coisas, né, malignas, em nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor passou naquele lugar para ser fonte de água viva, para ganhar almas naquele lugar, para que aquelas pessoas se tornassem águas vivas que jorram em nome do Senhor Jesus. Então eles conheceram o nosso Redentor. E para que não fique só em minhas palavras, deixarem um versículo em João 7, a partir do 37.
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas jorrarão do seu ventre. Glória a Deus. Então, se você crê no Senhor Jesus, então você será fonte de água viva. Em nome do Senhor Jesus, onde você andar, você é fonte de água viva. Toda vez que você anuncia o Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, você é fonte de água viva. E aqui, como esse povo samaritano se arrependeu, né, e reconheceu o Senhor Jesus e reconheceu que o nosso Deus é o único Deus, em nome do Senhor Jesus, e que aquelas práticas de adoração ali não eram o verdadeiro Deus, o Deus da vida, o Deus eterno. Assim nós também podemos nos arrepender de práticas, né? E reconhecer o Senhor Jesus como o nosso único Salvador. Glória a Deus. Então, irmãos, eu deixo essa palavra aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço aos irmãos que se inscrevam no meu canal, em nome do Senhor Jesus, que dê o seu like, fortaleça o meu canal, em nome do Senhor Jesus, me ajude a levar a palavra de Deus, enviando para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento os irmãos em nome do Senhor Jesus para a salvação, para a libertação, para a cura, em nome do Senhor Jesus, Pai. Renova-os, Pai, em nome do Senhor Jesus. Enche-os do seu Espírito Santo, do seu renovo, da sua palavra que é viva e eficaz, em nome do Senhor Jesus. Vai visitando a vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, faz a obra no meio desses irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia. Faz a obra, Pai, no meio dessas vidas, Senhor Jesus. Vai visitando os lares, Pai, em nome do Senhor Jesus. Faz a obra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Enche-os do Teu Espírito Santo, do Teu renovo, Jesus. Glória, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Passa o bálsamo, Deus. Em nome do Senhor Jesus, visita rim, Senhor, inflamado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus está visitando o rim, está curando o rim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está visitando corações, desentupindo veias, em nome do Senhor Jesus. Visitando sangue, limpando, purificando, em nome do Senhor Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, Deus tremendo, Deus santo. Glória, 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 glória a Deus, Deus tremendo e Deus santo. Deus, Tu és a força, o escudo e a fortaleza, nos guarda para no Teu esconderijo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai visitando os lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, 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 glória. É necessário que alguns irmãos aqui caminhem em nome do Senhor Jesus para levar a palavra de Deus, para que pessoas mais vidas conheçam, né, o Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor Jesus foi àquela cidade levar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Pessoas aqui têm chamado para levar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. E Jesus calça os pés de pessoas aqui em nome do Senhor Jesus para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E Deus está presenteando em nome do Senhor Jesus pessoas aqui com caixa, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, algumas pessoas serão presenteadas, porque Deus, eu não sei se Deus vai te dar condições, se Deus vai levar pessoas para ajudar os irmãos, ou se Deus vai dar condições, mas eu vejo que pessoas vão ser abençoadas em nome do Senhor Jesus, porque Deus é um Deus que cuida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, recebam essa palavra em nome do Senhor Jesus. Essa foi a visão que Deus me deu, né, dessa palavra no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, e amém, glória a Deus.